Olá, acadêmicos, bem-vindos! Hoje iniciamos aqui a trilha 4 com Fundamentos e Metodologias do Ensino de História e Geografia. Hoje vamos falar sobre o ensino de História e Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da BNCC. Vamos comigo? A BNCC no ensino fundamental, ela divide as ciências humanas em história e geografia, as quais devem dialogar para trabalhar a interdisciplinaridade e a transversalidade dos temas. Na história, diferentemente das demais disciplinas, as unidades temáticas não se repetem, havendo uma unidade temática diferente para cada ano. Nos anos iniciais, a BNCC ela valoriza as experiências lúdicas e as vivências da educação infantil, buscando a sistematização progressiva dessas experiências. Um objetivo central é a construção do sujeito a partir do reconhecimento do eu, do outro e do nós. O ensino de História e Geografia, eles devem estimular a autonomia de pensamento, a capacidade de reconhecer que o indivíduo age de acordo com a época e o lugar e promover o pensamento crítico para a cidadania, partindo das experiências vividas pelas crianças em seus cotidianos e relacionando-as com a história mais ampla. O processo educacional, ele é pensado de forma progressiva e em espiral, consolidando e ampliando o conhecimento ano a ano. Os conteúdos, eles evoluem a cada ano, expandindo a visão de mundo do aluno, do universo pessoal e familiar. Primeiro ano para a comunidade e seus registros, segundo ano para a cidade e municípios, terceiro ano para transformações, permanências e migrações, quarto ano e finalmente para a formação dos povos e a noção de Estado, assim como no quinto ano. Então, Lucchesi, ele argumenta que a avaliação da aprendizagem, ela não deve ser confundida com exames. Enquanto a avaliação ela é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva, os exames são excludentes e classificatórios. A BNCC, ela parece contemplar uma avaliação continuada, mais focada nas competências do que no conteudismo, priorizando a compreensão dos processos históricos em detrimento da memorização em nomes, datas e fatos. Um dos objetivos primordiais da história e geografia nos anos iniciais é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem. O processo pedagógico deve começar com o reconhecimento do eu, do outro e subsequente do nós, que representa a relação do indivíduo com os diversos grupos sociais de que participa. A disciplina deve utilizar as experiências dos educandos em seus grupos sociais como oportunidades para promover a observação, o questionamento, a comparação, a compreensão, o aprendizado e a análise dos assuntos referentes à disciplina. Valoriza-se a história do educando, da sua família, da comunidade, relacionando-a com as histórias mais amplas. E aí a BNCC ela vai articular o ensino de História e Geografia por meio de unidades temáticas, que são organizadas de maneira não repetitiva e encadeada, ampliando e aprofundando o conhecimento a cada ano. As unidades temáticas contêm objetos de conhecimento que, por sua vez, elas indicam habilidades a serem desenvolvidas. As habilidades são a expressão das aprendizagens essenciais a serem asseguradas aos alunos, e elas devem ser trabalhadas de forma contínua e intencional para a construção de um sujeito autônomo e com pensamento crítico. No texto da BNCC, as habilidades são formadas por verbos, são indicadores do processo cognitivo, complementos dos verbos que indicam o objeto de conhecimento a ser trabalhado e apresentam o conteúdo a ser mobilizado. E modificadores do verbo ou do complemento, eles especificam a aprendizagem esperada ou exemplificam o contexto no qual está sendo inserido o fato. Os conteúdos e os objetivos na História e Geografia são organizados em uma progressão que expande o universo do aluno. No primeiro ano, os conteúdos eles se referem ao universo pessoal, como eles se identificam no lugar do aluno no mundo e dos papéis em seus grupos, grupo familiar. No segundo ano, os conteúdos eles vão complementar a comunidade, seus registros, o trabalho e a sustentabilidade, indagando sobre a história da comunidade.
No terceiro ano, leva o aluno a refletir sobre os grupos que compõem a cidade, o município, introduzindo a noção de espaço público e privado. No quarto ano, foca nas transformações e permanências nas trajetórias dos grupos, fluxos migratórios e as ações humanas no ambiente. E, finalmente, no quinto ano, aborda a formação dos povos, a passagem de nomadismos ao sedentarismo, a organização social e política, inserindo a noção de Estado, cidadania e patrimônio. A BNCC ela vai sempre contemplar a interdisciplinaridade, a transversalidade que estava previsto nas diretrizes curriculares nacionais, que são os nossos DCNs. A presença desses elementos na história é uma constante e é visto que tudo tem história e que a história ela perpassa tudo e todos. Os nossos DCNs eles definem a transversalidade como forma de organizar o trabalho didático, em que temas, eixos temáticos são integradores às disciplinas e a interdisciplinaridade como uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Ambas se contemplam rejeitando uma concepção de conhecimento pronto e buscando um tratamento integrado dos conhecimentos escolares. A avaliação ele é um ponto importantíssimo e o documento ele destaca que há duas formas previstas: a avaliação em larga escala, que avalia o sistema e o currículo, e a avaliação da aprendizagem processual e formativa, que avalia o aluno em sala de aula. A BNCC ela propõe uma aplicação de procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado. No contexto da história, a prioridade está na compreensão dos processos históricos em relação ao antigo ensino bancário praticado pela escola tradicional. O mais relevante é que o aluno desenvolva as habilidades para investigar, comparar, refletir e analisar fatos do passado e do presente, e que a avaliação se concentre no desenvolvimento cognitivo e socioemocional e não na capacidade de memorização. Assim, a BNCC, mesmo não preenchendo todas as lacunas sobre a avaliação processual formativa, ela parece caminhar para uma avaliação continuada que é focada mais nas competências desenvolvidas pelo educando do que no conteudismo. Queridos alunos, obrigada pela participação na nossa trilha 4, na nossa disciplina de Fundamentos e Metodologias do Ensino de História e Geografia. É uma satisfação tê-los conosco. Participem, mandem mensagens no chat, tirem suas dúvidas no Fórum Tira Dúvidas, entrem em contato conosco, realizem as suas atividades. Estamos sempre aqui à disposição de todos vocês. Até breve. Tchau, tchau.